temporal é aquilo que é eterno. O homem é eterno quando a sua memória permanece. É aquilo que ainda existirá quando nós já não existirmos. O primeiro lugar onde encontram ouro no Brasil colonial é na Baía de Paranaguá, ali na região Paranaguá, Antonina, e os colonizadores europeus eles vieram para a América em busca de riquezas. A intenção não era necessariamente colonizar, fazer família e tal. Então eles veem naquele ouro a possibilidade de ficar ricos. Se tem ouro na parte de baixo da montanha, na parte de cima vai ter ainda mais, era a hipótese deles. E eles fazem essas primeiras tentativas então de transpor a Serra do Mar e pesquisar, tentar encontrar ouro nos Campos Gerais de Curitiba. O início da colonização surge daí. Curitiba vai passar, então, alguns bons anos sendo basicamente uma pequena vila rural que vai concentrar algumas dezenas, talvez algumas centenas de famílias e que serve como um entreposto de passagem. Curitiba não é, portanto, uma cidade que nasce planejada com um centro, com uma grande atividade, mas é uma cidade que surge a partir da articulação desses pequenos povoados rurais e que vão crescendo e vão se desenvolvendo. Apesar disso, o centro de Curitiba, que a gente entende hoje como centro, que era esse núcleo urbano original, ele traz algumas dessas características muito típicas das cidades coloniais brasileiras, como, por exemplo, um crescimento espontâneo, a ausência de uma planta definindo o crescimento das ruas, a expansão do bairro. Então, as primeiras quadras de Curitiba não são quadras que seguem uma grelha quadrangular com ruas ortogonais entre si. Hoje a gente vê algumas dessas quadras em Curitiba, mas já são fruto de uma expansão posterior. Mas originalmente aquele trecho Largo da Ordem ali, ele é formado por essas estradas que se conectam e que, num ponto onde se encontram, se alargam. E normalmente onde você tem uma igreja, Largo da Ordem, por exemplo. A cidade é um patrimônio imaterial, é um patrimônio espiritual guardado na memória das pessoas, dentro das pessoas e compartilhado por várias gerações. Mas a cidade é também o conjunto dos seus edifícios ou das suas edificações. E o que é muito interessante em Curitiba é que Curitiba tem um painel da arquitetura que você pode ler a cidade na sua evolução. Tem aquela área do centro histórico e ali você tem bens que são únicos, né? Como é a Casa Romário Martins, que ainda é a casa preservada, a mais antiga de Curitiba existente. As coisas se incorporam, mas o antigo permanece. E isso é importantíssimo para você, inclusive, conseguir ler esta evolução. Com suas paredes de alvenaria branca e suas janelas pintadas de verde para espantar o mal-olhado, ela é a edificação mais antiga da cidade. E ela recorda uma casa do século XVIII, do momento do nascimento de Curitiba. Curitiba não era uma cidade de mármore. A princípio era uma cidade de alvenaria de pedra, de taipa de pilão, era uma cidade feita à mão. Ainda no século XIX vai ter dois grandes impulsos para o seu desenvolvimento. O primeiro é a abertura da Estrada da Graciosa como uma estrada carroçável. É com essa estrada que a gente consegue atravessar a Serra do Mar com carroças, com carruagens. E isso é muito importante para exportação de erva mate.
que nesse período estava começando a se tornar uma commodity importante aqui para a cidade e que vai estimular o desenvolvimento urbano. Poucos anos depois, em 1885, a gente tem a estrada de ferro sendo inaugurada. E isso vai marcar uma expansão ainda maior desse centro. A gente tem a abertura da Rua da Liberdade, que ligava esse núcleo urbano colonial da praça onde antigamente ficava o Pelourinho, que hoje é a Praça Generoso Marques, até a estação de trem, como que demonstrando esse desenvolvimento para o futuro. Essa Rua da Liberdade é uma rua moderna, ela é uma rua retilínea, ela é uma rua onde as quadras são ortogonais, e ela é uma rua onde a gente tem uma série de edifícios ecléticos. E por que isso é importante? Porque esse ecletismo é a linguagem arquitetônica da Europa. Curitiba está tentando dizer assim, olha, nós não somos mais uma cidade do passado, nós não somos mais uma cidade atrasada. Nós somos uma cidade que está tentando se equiparar aos padrões do que existia de mais moderno na Europa nesse período. Essa Rua da Liberdade é hoje a Rua Barão do Rio Branco. E uma evidência muito legal disso é a estátua do próprio Barão do Rio Branco, localizada ali na Praça Generoso Marques, que está de frente para a nova prefeitura. Nova prefeitura, eu estou falando 1917, né? Que hoje é o Paço da Liberdade. O Paço da Liberdade, ele não está de frente para a igreja, ele está de costas para a igreja, ele está voltado para o futuro, para o progresso. Para onde? Para o trem. Que é a Praça Eufrásio Correia e a Rua Barão do Rio Branco. É a porta de entrada da cidade, porque os visitantes, até o começo do século XX, eles só tinham o transporte de trem. E a Rua Barão se estruturou ao longo desse caminho como o caminho das casas, depois teve ali uma sede do Palácio do Governo, aquelas casas em torno da Praça Eufrásio Correia. Paralelo a isso, a gente tem uma política de favorecer ou de incentivar a vinda de imigrantes para Curitiba. Inicialmente, esses imigrantes eles eram convidados para auxiliar, para participar do trabalho rural, né, especialmente com a produção de alimentos. Mas alguns desses imigrantes, quando eles vêm, eles têm uma profissão. Eles já dominavam algumas técnicas construtivas, eles dominavam determinados materiais, novas ferramentas, e eles vão influenciar, por exemplo, o desenvolvimento de algumas técnicas do uso de pedra, no uso de tijolos, porque a construção indígena, a construção portuguesa, era feita de terra, barro socado, taipa. E agora os imigrantes trazem, então, a técnica de cocção de tijolos. Além dessas inovações nas técnicas construtivas, esses imigrantes eles também trazem um repertório estético, né? Uma linguagem arquitetônica muito ligada a gente normalmente identifica isso pelos ornamentos, mas também de disposição de planta, de implantação no lote. São algumas características que esses caras trazem daquilo que eles conhecem, daquilo que estava sendo feito lá na Europa e que se somam muito bem com os interesses de uma cidade que está querendo se aproximar de um ideal de modernidade. E um ideal de modernidade naquela época era essa arquitetura eclética, a arquitetura dos boulevards de Paris, né? Então nós temos aí um neoclássico se consolidando com uma influência forte dos imigrantes italianos, um neogótico se consolidando com uma influência forte dos imigrantes alemães. Essas linguagens vêm enriquecer. Enquanto estética, o Art Nouveau ele é uma linguagem que buscava formas mais curvas, sinuosidades, formas mais... eles dizem formas mais femininas, mas normalmente a gente identifica elementos vegetais. Por que o Art Nouveau faz isso? Porque o Art Nouveau ele surge em 1890 aproximadamente ali na Europa, como uma tentativa de responder a um processo de industrialização que a Europa está passando e que a arquitetura não está sendo capaz de acompanhar. Então eles propõem uma arquitetura que é nova, uma arte nova e que não se referencia a nada do passado. Por isso eles vão se referenciar, por exemplo, com formas vegetais, porque é algo que ninguém tinha feito ainda.
Esses arquitetos fazem isso usando alguns materiais novos, como por exemplo o ferro e o vidro. O Art Deco é um pouco diferente. O Art Deco, a gente já pula aí uns 20 anos para o futuro, e a gente vai estar falando aí a partir de 1925 com, por exemplo, uma Europa que já está num mundo pós Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial foi muito destruidora, assim, é uma necessidade de reconstrução, especialmente um déficit habitacional muito grande, e aí uma necessidade de atender a essas demandas de construção. E a arquitetura modernista vai conseguir atender essas demandas porque ela tem um vínculo forte com a racionalidade, com a funcionalidade, com a padronização. A arquitetura modernista ela não agradava a todo mundo porque ela era muito pragmática, em alguns momentos ela até era muito fria, né? Funcionalista. O Art Deco ele é uma certa diluição desse modernismo. Ele incorpora então esses novos materiais, essas técnicas industriais, uma certa padronização, mas ele permite concessões com uma certa ornamentação. E aí é uma ornamentação mais geometrizada, porque é uma ornamentação que pode ser reproduzida em série, por exemplo. Como o Art Deco ele era mais palatável, ele era mais simples de ser executado, ele era mais acessível, ele chega em Curitiba, por exemplo, antes de um modernismo mais radical. Muito embora a gente tenha uma certa simultaneidade ali entre o edifício Garcês, né, o primeiro arranha-céu de Curitiba, com aquele Art Deco flamejante, com uma verticalidade marcante das linhas verticais, muito inspirado por uma referência dos arranha-céus norte-americanos. Na mesma época, você tem o Frederico Kirchgassner fazendo a casa dele, que tenta se aproximar de um modernismo alemão, talvez um pouco mais radical. Um dos dois prospera, o outro não, né? E o Art Deco é esse que acaba se difundindo um pouco mais na cidade, especialmente nessas décadas dos anos 30 e dos anos 40. Com a chegada da imigração europeia, ingleses, alemães, italianos, portugueses, espanhóis e depois ucranianos e russos brancos e por fim japoneses e gente do mundo todo, a cidade foi se modificando. Nós vamos ter a Rua 15 de Novembro. A Rua 15 de Novembro mostra os vários momentos da cidade, né? Talvez não tenhamos os primeiros exemplares correspondentes à Casa Romário Martins, mas nós já temos uma arquitetura do final do século XIX, começo do século XX, que tem muitos exemplares ali do início do século XX, e a Rua 15 tem o quê? Tem um momento da transformação urbana da cidade, a partir de um plano diretor da década de 40, né? Que propôs que a Rua 15 fosse alargada. E aí a arquitetura dos imigrantes, que ela é muito representativa em Curitiba. Dessa forma nós estamos garantindo não só a leitura de uma evolução da arquitetura, do desenvolvimento urbano da cidade, mas também a chegada desses novos elementos no Brasil, né, que são os imigrantes que vieram com sua contribuição bastante especial dentro dessa cidade. Ser atemporal é não ser limitado num determinado espaço de tempo. É não ter o seu tempo limitado, né? Então, e essa é a nossa arquitetura, esse legado, né, deixado pelos nossos antepassados, que se incorporam aos novos legados, a toda essa evolução urbana da cidade de Curitiba a partir dos anos 70, que soube respeitar muito do que havia de anterior, né? Então, isso torna essa cidade uma cidade
atemporal dentro do seu tempo.